Sistema fotovoltaico voltado especificamente para embarcações e motorhomes. Nessa série, vamos ver os conceitos, os fundamentos e a anatomia interna de um sistema. Esse sou eu e essa é a minha família. E nós moramos no mar. Gerson, quer dizer que vocês moram perto da praia? Na realidade, também. Mas nós moramos num barco. Há alguns anos atrás, nós vendemos tudo o que tínhamos e compramos um barco de madeira. Na realidade, então, podemos dizer que moramos literalmente no mar. Quer dar uma olhada como era o nosso barco? Esse era o barco original quando a gente comprou. Ele era um barco de turismo. Era adaptado para turismo, mas não para ser a residência de uma família com 5 pessoas e mais um cachorrinho. Então nós fizemos algumas adaptações. A gente fez uma casaria nova. Casaria é a cabine ali, tá bom? A gente fez uma casaria um pouco maior. A gente fez um todo de madeira. Esse todo que está na imagem era um todo de lona. A gente fez também as divisórias internas, os móveis, o piso, os banheiros, a cozinha, a parte hidráulica, a parte elétrica, e aí entram os painéis solares, né? Mas havia um problema, você não faz ideia. Sabe o que era? Nós não tínhamos experiência anterior alguma. Eu não entendia nada de barco, nada de motor de barco, nada de madeira, nada. Nós não tínhamos nem habilitação náutica ainda. Para você ter uma ideia, as crianças que tinham visto o mar. Elas nunca tinham visto o mar ainda. Elas foram ver o mar pela primeira vez quando a gente foi comprar o barco. Então a gente precisou compensar a falta de experiência com muito estudo, muito estudo. Na realidade, cerca de 2 anos antes da gente ir para o barco, a gente ficou estudando muito, vendo como se fazia um sistema fotovoltaico, como se fazia, como se trabalhava com madeira, como a gente procurou estudar para tirar a habilitação náutica, a gente fez tudo que estava a nosso alcance e a gente mergulhou de cabeça nesse universo. Nessa imagem você já vê o barco num estado assim já bem avançado. A gente já tinha feito o todo, já havia a casaria nova, apesar de não ter nem as janelas, a madeira não ter sido nem tratada ainda. Mas a ideia era colocar ali no todo, ali atrás, os painéis solares. E em cima da casaria também o que fosse possível. Aqui você vê as estruturas de fixação dos painéis. A gente comprou uns grampos e uns perfis de alumínio para fixar os painéis solares ali. Aqui alguns equipamentos internos. Aqui já era dentro do barco, tá bom? Aqui as baterias. Veja, nós optamos por baterias de caminhão e baterias que a gente pudesse fazer a manutenção. Quer ver como ficou? A Connie, nossa mascote, apresenta para você o For You Ocean, que é a nossa casa. Aqui a gente estava ancorado em Búzios. Aqui uma outra imagem, você pode ver os painéis solares, né? E aqui a imagem do nosso barco. Você não vai acreditar, mas nesse momento a gente entendeu que era hora da gente trocar de barco. Sabia disso? Então vocês acabaram tudo, o barco estava pronto já? Não, não estava. Nós não chegamos nesse ponto que a gente pudesse falar, olha, fizemos tudo que a gente tinha planejado. Mas nós entendemos que era a hora adequada para a nossa família, para a gente trocar de barco. Hoje, o nosso barco já está abençoando outras pessoas. Na data da gravação desse vídeo, o nosso barco segue com um pessoal que atende pescadores ribeirinhos lá do Amazonas. E nós ficamos felizes porque o nosso barco segue numa missão nobre, muito nobre. Agora, é hora então da gente planejar o For You Ocean 2, o nosso novo barco. E aí entra tudo de novo, planejamento, estudo para conhecer e entender tudo do novo barco. E aí vem o sistema fotovoltaico novamente, todos os conceitos, fundamentos, anatomia interna. E isso que eu vou dividir com você, a nossa experiência em trabalhar no For You Ocean 1, nosso primeiro barco, com todas essas placas, como que tudo aconteceu, junto também com a experiência e o desenvolvimento do projeto do novo barco. A ideia é que você
com essa série de vídeos, possa ajudar você que possivelmente esteja concebendo ou construindo um sistema fotovoltaico no seu barco ou no seu motorhome. Vamos lá? Vamos lá agora? Beleza, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: elétrica em motorhomes e barcos. Eu diria que não tenha medo, você não precisa ter medo, mas também não improvise, né? A elétrica, o sistema fotovoltaico não é algo muito difícil, mas a gente precisa ter algum critério, tá certo? Você pode perguntar também, mas por que você mistura motorhomes e barcos? Na realidade, nós nos inspiramos muito no pessoal de motorhome. A gente viu que a vida deles é muito parecida com a nossa. Eles estão num ambiente pequeno, confinado, assim, pequenininho, e eles têm que achar soluções para tudo na vida ali. E o sistema elétrico de um motorhome é praticamente a mesma coisa que um sistema elétrico de um barco. São propostas móveis, né, portáteis, se é que a gente pode dizer portátil, né? Mas eu encontrei muito mais semelhanças do que diferenças. Para você ter uma ideia, a cama do nosso quarto, da minha esposa e eu, no barco, foi inspirada numa Kombi Home, na cama de uma Kombi Home, tá certo? Eu costumo pensar o seguinte, olha, imagine uma árvore e vamos considerar que essa árvore seja tudo o que se conhece sobre sistema fotovoltaico. Então a gente pode chamar essa árvore como a árvore do conhecimento do bem e do mal dos sistemas fotovoltaicos, tá bom? É apenas uma ilustração. Se a gente pensar assim, existe um tronco central que é igual para todo mundo. Seja para quem tem um sistema fotovoltaico numa casa, ou num motorhome, ou num barco, ou num sítio, ou numa cabana no topo de uma montanha, não importa. É igual para todo mundo. Mas à medida em que a gente vai elaborando melhor o sistema em cada um dos contextos, aí a gente consegue ver algumas diferenças. Então, o pessoal do barco tem alguns detalhes, o pessoal do motorhome tem outros detalhes. Muitos desses detalhes são quase iguais, né? E o pessoal que está fixo em terra tem outros detalhes. Algumas coisas fazem mais sentido para quem está em terra, mas não fazem sentido para quem está no mar ou está se movimentando no motorhome. Quer ver um detalhe desse, uma situação? Dê uma olhada nessa imagem. Veja que esse barco ele apresenta uma certa inclinação em relação à linha do horizonte, né? Quando o barco está navegando dessa forma, a gente fala que o barco está adernado. Ele está inclinado em relação à linha do horizonte. Agora, você já pensou que o barco pode permanecer dias nessa posição? Quem faz viagens de longo curso, por exemplo, pode passar 2, 3, 4, uma semana ou até mais nessa posição. Quando não fica só nessa posição, às vezes está nessa posição e muda para inclinar para o outro lado, mas fica inclinado muito, muito tempo. Você já pensou o que é cozinhar num esquema desse? Você coloca a panela ali com água e o barco balançando e a água querendo cair em cima de você? Você já pensou como é dormir? Você deita na cama, daqui a pouco o barco entorta, inclina, quer dizer, ele fica adernado e a cama meio que fica querendo cuspir você para fora da cama. Já pensou como é tomar banho? Liga o chuveiro e a água cai do lado, cai torta? E no caso das baterias, hein? Será que faz alguma diferença a bateria permanecer inclinada muitos dias? Se fosse numa casa, num lugar fixo em terra, você colocaria uma bateria inclinada, bem inclinada, e deixaria ela permanentemente daquele jeito? Claro que não, né? Mas num barco isso acontece. E aí? Isso tem consequência ou não? Veja, nós estamos entrando num nível de detalhamento que os canais de energia fotovoltaica não chegam lá. E aí nós sofremos muito para encontrar soluções para essas questões, né? E nessa série a gente quer dividir isso com você. O pessoal de motorhome também tem. Você já pensou que muitas vezes eles pegam uma estrada de terra, horas e horas naquela estrada e a bateria tremendo lá atrás, né, com a vibração de tudo? Será que não faz nenhuma diferença? São questionamentos e situações que
não fazem sentido algum para uma energia fotovoltaica instalada numa residência. Você põe a bateria lá, ela fica quietinha, não sai lá, nunca sai de lá, tá certo? Bom, uma coisa eu posso adiantar para você, há solução para cada uma dessas coisas. Há solução sim. Agora, qual seria a anatomia básica do sistema? Aquele tronco central que seria igual para todo mundo. Vamos ver isso agora. Eu achava que era só a gente comprar um painel solar, comprar uma bateria. Eu achava que bateria era uma coisa em 12 volts, achava que o painel também era uma coisa em 12 volts, então era só a gente ligar os dois fiozinhos que vêm do painel, ligar na bateria que estava tudo certo. Mas qual foi a minha surpresa que eu descobri que as baterias, dê uma olhada ali, elas não são bem 12 volts. E os painéis solares também não são bem 12 volts. Uma bateria, por exemplo, quando ela está totalmente carregada, ela está em torno entre 12,6 e 12,9 volts. A bateria que a gente tinha lá no barco, ela estabilizava em 13,1. Então, quando ela estava cheia, ela estava com 13,1, né? E os painéis solares também. Eu descobri que os painéis pequenos, por exemplo, de 150 watts, eles geram algo em torno de 20 volts, né? E um painel maior, os que a gente tinha lá no barco, eram 410 watts, né? E ele gerava 43, 44 volts. Veja, isso é bem mais do que aqueles 12 e pouco da bateria. Será que tem problema de ligar um painel direto assim? Eu descobri sim, tem problema. Então a gente tem que usar um equipamento no meio do caminho. E esse equipamento chama controlador de carga. Agora sim, como o próprio nome diz, ele vai controlar, vai modular de forma adequada a energia que vem do painel para poder conversar com a bateria sem prejudicar. Então ele vai gerar ali uma tensão em torno de 13,8, 14,4, vai depender um pouco do estágio de carregamento, de carga, estágio de carga da bateria. E essas tensões são ajustáveis, a gente pode mexer conforme a necessidade pelo controlador de carga. Bom, se no seu barco ou no seu motorhome for tudo 12 volts, a gente podia, de forma muito simplória, dizer que está pronto o sistema. Quer dizer, se eu tenho uma iluminação, as luzes do barco do motorhome são tudo 12 volts ou corrente contínua, posso ligar direto na bateria, elas vão acender? Vão. Eu posso ter uma geladeira 12 volts? Posso, ligo direto na bateria. Posso ter uma televisão? Posso. Rádio, som, inúmeros equipamentos, a gente pode ligar em 12 volts. Tem até liquidificador que a gente carrega na bateria, né? Tudo bem, mas nós nos deparamos com uma seguinte questão. A gente tinha um inalador, sabe aqueles aparelhinhos de fazer inalação em criança? E o que a gente tinha era 110 volts. E eu não achei dele em 12 volts. Quando acontece isso, a gente tem que usar um outro equipamento, conhecido como inversor. Então, ele pega a energia da bateria, quer dizer, ele vai estar ligado à bateria, recebendo energia de corrente contínua, ali 12 volts da bateria, e vai gerar corrente alternada, os famosos 110 ou 220, conforme a sua necessidade. Pronto. Aí a gente tem tanto energia 12 volts como energia 110. As coisas que forem corrente contínua, você liga na bateria. As coisas que forem corrente alternada, a gente liga no inversor. Em linhas bem gerais, é isso. Esse tipo de sistema é conhecido como sistema off-grid, né? Que é aquele tipo de sistema que está 100% desligado da concessionária, da empresa de energia elétrica da cidade, tá certo? Agora, não acaba aí, tá bom? Há outros temas importantes. Sabia que a gente precisa usar alguns disjuntores? Você tem ideia onde que a gente põe? Onde que é legal pôr? Onde que se coloca os disjuntores? Sabia que dá para usar também fusíveis? E os DPS, isso é importante. Peraí, o que é DPS mesmo? São dispositivos de proteção contra surto. São diferentes de disjuntores e fusíveis, tá certo? São eles os principais responsáveis para que quando acontece uma
queda de um raio nas proximidades do seu motorhome, por exemplo, que esse raio não entre e estrague todos os seus equipamentos. E aí o DPS trabalha junto com o aterramento. Eita, tem aterramento nisso? Tem. Você já pensou o que é aterrar um barco? Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, gente, como é que eu vou aterrar o barco? Eu vou ter que pegar uma. O que eu sei de aterramento é o seguinte: você pega uma haste de cobre ou várias hastes de cobre, martela ela no chão, você finca ela no chão e coloca um fio lá. Como que eu vou aterrar um barco? Eu vou ter que aterrar lá no fundo do mar, mergulhar e enfiar uma haste lá embaixo? Como isso acontece, gente? Então veja, é um capítulo que a gente tem muito o que conversar. Outra coisa interessante são os cabos. Na energia elétrica em casa, em terra, cabo é uma coisa que a gente não pensa muito, né? A gente comprou a extensão, liga lá, pluga um monte de coisa lá e tudo bem que há exageros, né? Tem extensão que queima e tal, mas em linhas gerais, quem vai pensar em bitola de cabo é o cara que está planejando, o engenheiro que está planejando uma casa nova. Agora, no mar ou no motorhome, essa coisa dos cabos é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Agora, eu quero deixar para você um convite. Acredita nisso? Sim, quero deixar para você um convite. Quero convidar você a participar das nossas outras mídias sociais. Veja aí na tela, a gente tem algumas outras mídias sociais. E nós temos um canal, um grupo que é específico para elétrica em motorhomes e barcos. A ideia é que assim você possa estar lá, ser bem-vindo. E a gente possa conversar mais, possa desenvolver melhor alguns assuntos que ficaram meio por cima no vídeo, ou algum tema que você queira perguntar. Se eu souber, a gente pode dividir informações. E também eu posso contar com a sua ajuda, com a sua experiência, tá certo? Nós temos também um canal que é voltado para a vida náutica. Você quer saber como que é morar num barco? Como é a vida num barco? Então, tem esse canal também. Ele não é especificamente sobre elétrica, mas ele tem o dia a dia do nosso... Quando a gente passou por tempestades, como é que a gente faz para comprar pão, fazer mercado, como é que eu trago a compra do mercado para o barco? Como isso acontece? Né? Então, tem esses dois canais, um focado em elétrica e um focado na vida náutica. Eu quero convidar você a participar de todas as nossas mídias sociais, tá bom? No próximo vídeo, mais coisas legais. Você não vai acreditar o que tem de coisa legal no próximo vídeo, tá bom? Espero você lá. Vai ser muito, muito legal. É isso aí.